Olá, bem-vindos ao Sustain Talks para a nossa segunda live sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. E para essa segunda live, a primeira live aconteceu na terça-feira passada, nós abordamos de modo bastante introdutório as questões de desastres climáticos que aconteceram nos Estados Unidos, com um especialista que está também na live de hoje, David Dodd. Ele é CEO e é também fundador do ISRC, que é um centro de excelência internacional para a resiliência sustentável, International Sustainable Infrastructure Center. E ele está conosco para tratar hoje, de modo mais específico, do passo a passo, de um dos desastres climáticos acontecidos nos Estados Unidos, que tem mais similaridade com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que são as enchentes, as inundações que ocorreram em Louisiana em 2016. O David também esteve à frente desse evento climático e da recuperação do estado de Louisiana em 2016. Na live anterior, nós falamos bastante a respeito do Katrina, né, da catástrofe que envolveu Katrina, como naquele momento o Estado estava aprendendo ainda o que deveria ser feito em termos de resposta, como também em termos de recuperação. E depois, já em 2016, com a lição aprendida na época do Katrina, como eles puderam se desenvolver. Então, por meio de uma apresentação, inclusive, que vai estar aqui no início da nossa live, o David vai trazer para nós muito desse passo a passo de como hoje, nos Estados Unidos, não só o processo de resposta rápido, mas principalmente o processo de recuperação de longo prazo, ele é endereçado. E também está conosco a Ana Paula Santos, Ana Paula de Almeida Santos, que também, além de querida amiga, ela é diretora de sustentabilidade da CNSEG, da Confederação Nacional de Seguros. E é um setor que está tendo um impacto muito importante com essa catástrofe, vai tratar disso, é um setor que corresponde a 6% do PIB nacional e está enfrentando uma situação que, na catástrofe, né, na dimensão que está acontecendo, está realmente exigindo que esse setor repense, reflita, verifique como é que vai encarar esse assunto. Então, tal qual na live passada, nós estamos nessa live com 2 links. Um link em português, com a tradução em português simultânea, e um link para o inglês. Isso está na descrição do vídeo aqui embaixo, quem quiser acompanhar a live em inglês, que é a língua que nós vamos falar aqui. E também deixar, por fim, o convite a você que está nos ouvindo para se inscrever para o BIA, tá? O Brazilian Initiative for Infrastructure Resilience and Adaptation. É uma iniciativa brasileira que nós estamos trazendo, nós estamos formando no Brasil e que, junto com a ISRC, vai pensar melhor sobre infraestrutura resiliente, sobre adaptação. Nós estamos recebendo os e-mails, os formulários daqueles que estão se inscrevendo no site do BIA, www.biabr.com, para que possam vir a se tornar membros. Nós já estamos iniciando as nossas atividades. Então, fica nosso convite para você acessar o site e se tornar um membro do BIA. Então, já iniciando a nossa live and switching into English. David, welcome, Ana Paula. It's a pleasure to have both of you here. And I think we're going to have a very, very good conversation today about recovery, sobre os desastres naturais e como a gente faz para poder lidar com eles. Então, muito bem-vinda, Ana Paula, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal. Muito bom falar com vocês. Muito bom falar com você, Natasha. Muito bom falar com você, David. É um prazer estar aqui hoje. E mesmo que nós estamos enfrentando um momento tão trágico no Brasil, e nós estamos pensando sobre tudo
tudo que está acontecendo, como o impacto climático está nos afetando. E antes de continuar, eu quero oferecer minha solidariedade a todas as pessoas do Rio Grande do Sul, a minha simpatia e as minhas orações. E eu espero que essa situação possa terminar o mais rápido possível. Muito obrigada por falar isso, Ana Paula. E claro que o que a gente está tentando fazer aqui é trazer toda a nossa solidariedade e começar a pensar em estratégias com inteligência para que a gente consiga, então, prevenir outros desastres ou, pelo menos, que não sejam consequências tão difíceis como essas que estamos enfrentando agora. E, claro, para a gente conseguir se adaptar a infraestrutura e tudo que já temos lá disponível e no sentido da gente conseguir realmente prevenir, se possível, porque a gente sabe que a ideia é que possivelmente o mundo tenha muitas mais situações assim. E David, por favor. É realmente um prazer muito grande estar aqui mais uma vez falando com vocês, Natasha e Ana Paula também. É um prazer realmente conhecê-la. Eu realmente conheço bastante da indústria de seguro no mundo inteiro. A gente vê como as coisas estão acontecendo, os desastres estão aumentando. E eu realmente envio minhas orações, meus pensamentos a todos os cidadãos que foram afetados por essas enchentes terríveis que aconteceram. E é isso que vamos falar hoje. E vamos oferecer algum motivo, alguma razão para que as pessoas tenham esperança, para que possamos recuperar as coisas, tudo, da melhor forma possível, para que a gente possa ter resiliência na recuperação. Então, uma coisa que ficou muito clara na nossa última conversa, na última terça-feira, foi que quando o Katrina chega nos Estados Unidos, vocês não estavam realmente preparados. Então, em 2016, na situação de Louisiana, na enchente, vocês já estavam mais preparados, então poderiam fazer com que a situação fosse menos catastrófica. Vocês já tinham mais estrutura, o Estado tinha mais estrutura. Então, a gente está falando agora sobre passo a passo. Durante essa segunda, eu não quero dizer o segundo evento, né, porque a gente teve muitos outros eventos durante 10 anos entre Louisiana e o Katrina, mas o que eu quero dizer é como foi que, um exemplo melhor, o que realmente aconteceu entre um e outro para que vocês tivessem mais estrutura? É interessante pensar nisso, Natasha, porque você me enviou um artigo, eu acho que foi na terça-feira passada, no dia da entrevista. Muito importante na hora como a gente vê a abordagem que tivemos nos Estados Unidos depois do Katrina, depois da tragédia. Eu falei para vocês, eu fui um dos críticos realmente daquela forma de recuperação, porque eu estava envolvido na perspectiva do estado de Louisiana, e aí as agências federais não fizeram um bom trabalho, coordenando, eles estavam sem coordenação qualquer, eles diziam coisas diferentes de agências distintas. Isso levou ao presidente Obama, naquela época, a realmente, ele precisou enviar uma ordem executiva para chamar uma diretiva para estabelecer uma forma melhor para garantir com que as agências trabalhassem juntas, que estivessem coordenadas com uma voz só. Então, apareceu daí aí a agência de manutenção e a agência de emergência. Tudo isso chegou para que as agências federais pudessem estar coordenadas com 6 funções de recuperações. Essas 6 funções de recuperação cada uma delas tinha uma agência por trás e tinha ainda outras agências de coordenação juntas com aquela agência principal. Isso realmente conseguiu organizar a recuperação de uma forma que nunca havia sido feito antes. Então, isso foi utilizado em 2011, e daí foi usado também na nossa super tempestade Sandy, que aconteceu em Nova York, que também foi usado ali. Naquela época, 2016, quando aconteceu essas enchentes em Louisiana, não havia ali naquela época
No governo federal, olha, nos Estados Unidos principalmente, eu não estou falando do Brasil aqui, eu estou falando dos Estados Unidos, a máquina funcionou e estava funcionando bem, né? Então eu vou te dizer que realmente, como você sabe, a minha especialidade, eu já fiz muitas coisas do tipo de recuperação e resiliência, mas claro, pensando na resiliência e recuperação financeira, econômica, a gente tem que pensar na recuperação e na estrutura econômica disso. Então, no fim dessa fase de recuperação, a gente teve essa função de recuperação financeira. Então, estávamos ali trabalhando juntos. E isso foi uma mudança muito grande com relação a Katrina. David, a gente estava aqui preparando uma apresentação, mas antes disso, uma coisa importante que a gente aprendeu a partir dos nossos erros. Você poderia, por favor, deixar a gente saber a respeito do Katrina? E você já falou para a gente, né, sobre a coordenação e etc. Mas você poderia nos dizer um pouquinho mais sobre os erros que vocês fizeram ali na época do recovery, né, da reconstituição do Katrina, por favor? Houve muita coisa, realmente. Uma coisa que me chamou a atenção bastante, por causa dessa falta de coordenação, a gente tinha ali em Nova Orleans, tínhamos 3 esforços de recuperação ao mesmo tempo, e eles estavam se duplicando, um ao outro. Então, o governador do estado e o secretário de desenvolvimento econômico me pediu para eu ir ali para ver o que estava acontecendo. Eu fiz isso, eu fui lá, eu vi esses 3 esforços trabalhando separadamente, eles estavam trabalhando de forma independente. E as pessoas estavam confusas, eu voltei e eu falei para o governador. Governador, é uma pessoa maravilhosa que já faleceu, que Deus cuide dele. E uma coisa é, se eles não se juntarem, não vão conseguir ter uma recuperação. Então, isso trouxe um plano unificado, onde todos começaram a trabalhar juntos e aí sim funcionou. Mas, claro, isso precisou de uma intervenção de fora. E esse é um ponto de muitas coisas. Eu poderia falar a noite inteira sobre coisas que aconteceram. Mas algo que é muito importante focar aqui é que, pensando nesses problemas que houveram, também dali tiramos mudanças positivas. Nenhuma recuperação é perfeita. Essa recuperação do Rio Grande do Sul não vai ser perfeita, mas coisas positivas podem surgir a partir disso. E isso pode fazer com que o Brasil esteja mais bem preparado para uma recuperação futura. Tomara que não aconteça, mas a gente sabe que acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então é isso que eu vou dizer para a sua pergunta. Então, quando você fala aqui essas dificuldades, assim, quanto tempo leva para que a gente tenha tudo isso estabilizado, todos os níveis de administração juntos, trabalhando com um objetivo em comum, olhando para a mesma direção? Bom, no nível maior desse assunto, a diretiva presidencial chegou porque todo mundo estava dizendo, né? Precisamos fazer algo melhor, precisamos fazer algo diferente, precisamos nos coordenar, precisamos ter colaboração. Esse é um ponto importante. As agências precisam conseguir trabalhar em conjunto, mas é preciso ter um framework, uma estrutura para isso. Então é por isso que temos aí uma estrutura, um framework de recuperação de infraestrutura e econômica. E isso fez com que fosse possível ter uma direção, como trabalhar juntos. E assim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na apresentação. A gente pode também entrar nisso agora. Então, a apresentação é importante eu explicar para vocês. Ela vai ser em inglês e português, mas o David vai continuar ali o fluxo da apresentação explicando em inglês para vocês, tá bom? Ok. Então, vamos para o próximo slide. Podemos ir para o próximo slide? Ok. Bom, em 2016, em março e agosto, em março tivemos ali essa enchente
de 1000 anos. Não quer dizer que acontece uma vez a cada 1000 anos, não significa isso. Significa que em um ano você tem uma chance de 1 em 1000 que uma enchente vai acontecer. Nós tivemos 2 dessas em 6 meses. E esses 2 eventos foram catastróficos. 80% do terreno, da terra, do estado, aquilo aconteceu na parte do norte e parte central do estado de Louisiana, que é uma parte rural do estado. Então, a gente viu ali que não teve tantos danos estruturais às casas, mas, obviamente, houve danos. Por exemplo, incluindo um porto no norte de Louisiana que ficou inoperável por 1 mês, quase 1 mês. E você pode imaginar o tipo de dano, impacto econômico, porque daí as mercadorias não conseguiam passar pelo rio. Mas aqui aquele que aconteceu em agosto teve maior impacto, porque foi uma área de maior população. E isso afetou 146 mil casas. E os danos foram mais de 10 bilhões de dólares. David, quando você fala de estragos de 10 bilhões de dólares, você está dizendo que isso são as perdas diretas. Você não está falando de perdas econômicas. O que você quer dizer com 10 bilhões de dólares? Uma boa pergunta. Quando eu falo em danos, eu estou falando de dano físico direto. Por exemplo, a prédios, casas, infraestrutura, empresas. O que não está sendo calculado nesses danos, é o impacto total. E eu falei para você isso na semana passada, mas deixa eu falar mais uma vez. Isso é muito importante. A maior causa de dano econômico não é dano direto. Não é esse dano físico ao ambiente estrutural, ou seja, as casas, etc. A maior causa de perda econômica é pausa, ou seja, interrupção de serviços, interrupção das vidas das pessoas, interrupção de negócios. Esse é o dano principal. Então, muito obrigado por perguntar isso, porque isso é muito importante, as pessoas precisam entender isso. A gente ouve falar no mundo que os danos econômicos são 300, 400 bilhões por ano, a depender do ano. Eles estão pensando nesse número, mas esse número quer dizer dano direto. Mas o impacto, e nas Nações Unidas existe uma agência que fez um post sobre isso, o impacto total é muito mais de $1 trilhão. Isso é 1,1, 1,2% de tudo que é produzido globalmente. Então, esse é o custo que estamos pagando pelos desastres hoje. Então, o evento que aconteceu em agosto foi tão impactante que, por causa da quantidade de chuva que caiu em 2 dias, 7,1 trilhões de galões, e um galão é 4 litros, 7,1 trilhões de galões de água, 3 vezes mais água do que Katrina, da época lá de Louisiana, que aconteceu em Louisiana. O governador estimou, os cientistas fizeram um estudo e foi dito que o rio Mississippi, que é como se fosse o rio Amazonas dos Estados Unidos, é o rio mais longo, mais largo dos Estados Unidos. Então há muitas comparações, mas claro, infelizmente o rio Mississippi é usado muito para tráfego comercial. Mas o que eu quero dizer é que, imagina, 21 dias de água daquele rio indo para o Golfo do México. É muita água, só quando a gente compara também com Katrina ali. Então, a quantidade gigantesca de água que nunca tinha sido experimentada, vivida antes nos Estados Unidos. Então, eu consigo entender. Imagina, eu não estou lá, eu não consigo experimentar isso eu mesmo, eu não consigo saber exatamente o que vocês estão passando no Rio Grande do Sul, no Brasil. Mas eu sei, com certeza, porque eu estava aqui quando aconteceu a enchente de agosto. Eu estava na capital do estado.
O meu carro, eu não conseguia ir para qualquer lugar, para lugar algum, por 3 dias. O meu carro não perdeu totalmente, não consegui ligar o carro. Então, eu consigo entender esse aspecto. E a gente teve mais de 200 pessoas que morreram de agosto de 2016. David, então, as pessoas pensam muito quando a gente fala de desastre. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é o Katrina, né? E como você estava falando de Louisiana aí também. Mas Katrina não foi tão devastador quanto as enchentes. Eu estou correta? Em termos de... Katrina foi mais devastador, porque a cidade de Nova Orleans, a cidade não foi afetada. Essa é a parte irônica dessa situação. É quase... Não é algo engraçado, não posso dizer isso, né? Mas Nova Orleans, as cidades que estão ali na costa não foram afetadas. Foi tudo na parte do interior do estado. Mas no Katrina, ali em Nova Orleans, porque veja só, Nova Orleans está abaixo do nível do mar. Se a água entra, a única forma de você sair é você jogar essa água para fora. Então, a gente tem que saber que há uma camada de barreiras que estão ao redor da cidade. E Katrina fez com que 2 dessas barreiras quebrassem e a água entrou e não tinha como sair. Então, o dano foi muito maior no Katrina. Mas, claro, o furacão em si não jogou tanta água em Louisiana, não foi chuva, certo? Causou enchente e não havia para onde a água ir, onde a água escoar. Então, quando a cidade começou a secar, a cidade ficou debaixo d'água por 2, 3 semanas. Por isso foi tão catastrófico. Então, é muito importante, Natasha, entender essas diferenças, sabe? Porque eventos diferentes têm impactos diferentes. E saber disso e buscar onde estão as vulnerabilidades, onde estão as áreas que são mais sujeitas a inundações e o que podemos fazer para proteger essas áreas. Essas são as lições que nós queremos aprender de qualquer evento trágico. Precisamos aprender essas lições para aplicar no local. Aqui temos fotos dos danos, você consegue ver, ali foi a inundação de agosto, foi realmente catastrófico. Bom, nós falamos sobre isso, falamos sobre o framework de reestruturação. Quando foi isso? Quando foi a primeira vez? Foi implementado em 2011 pela primeira vez. Foi a primeira vez. Essa é uma estrutura nacional dos Estados Unidos, certo? Sim, isso foi por causa de uma diretiva presidencial, uma ordem presidencial que coordenou todas as agências que estavam trabalhando, utilizando, obviamente, as agências de emergência federais. Então, essas agências foram enviadas, cada uma dessas agências foram enviadas para funções, 6 funções de recuperação. Econômico, planejamento comunitário, por exemplo, a parte econômica e outras agências trabalharam. Eu trabalhei, por exemplo, com algumas dessas agências abaixo desse guarda-chuva, por exemplo, da agência financeira. Por exemplo, a agência de planejamento comunitário. Tudo isso estava dentro dessa estrutura federal. Então, por isso, é algo que a gente deve saber. Todos os planejamentos pré-desastre, tudo isso existe no nível local. Antes de haver um desastre, já deve ter um mecanismo para recuperação. Isso é muito importante. David. E aqui a gente fala da parte também de habitação. Então, a agência da habitação vai pensar em estrutura residencial, estrutura de abrigos. Natasha, por favor. Não, fique tranquilo. Eu acho que a gente tem um slide que está detalhando tudo isso que você está comentando agora. Mas só para voltar um pouquinho, então,
Essa situação de recuperação, ele foi uma resposta, né, que começou com o Katrina e foi implementado apenas 6 anos depois. Então, levou 6 anos para desenvolver esse framework, desenvolver essa estrutura que vocês usam isso hoje em dia? Olha, a diretiva não veio até 2009. Em 2008, o novo presidente foi eleito. Então, foi isso que aconteceu. Então, assim, demorou o quê? 2 anos para realmente desenhar, aprovar e começar a implementar. Então, essa foi uma resposta a isso. E a ideia é tentar melhorar a função do governo federal no quesito de recuperação. Agora vamos para o próximo slide. Vai ser bom para que possamos falar. Eu não sei se vocês vão falar sobre isso depois, mas para tratar essa estrutura, o gatilho foi o presidente. O presidente, foi o que estabilizou a estrutura para que ela funcione, certo? A forma que acontece nos Estados Unidos, esse é um ponto muito importante, Ana Paula. A maneira como isso acontece nos Estados Unidos é assim: nós somos uma república democrática. Então, os estados é onde tudo começa. Tudo começa no nível do estado. Então, o governador deve fazer um pedido, uma declaração de desastre. Quando uma declaração de emergência de desastre é aprovada, e a resposta, porque aqui é muito importante, e aqui esse gráfico mostra bem como são os estágios diferentes. A resposta, olha, os heróis são aqueles que são os primeiros respondentes, aqueles trabalhadores são os primeiros a chegar no local para responder a esses desastres. A resposta tem a ver com o quê? Salvar vidas e lidar com a emergência que está na sua frente quando um desastre chega. Depois dessa primeira resposta, quando a coisa começa a ter um efeito, aí começamos a pensar no processo de recuperação e reconstrução a partir disso. Então, como você vê nesse gráfico, esse gráfico foi desenvolvido pela FEMA e foi distribuído pelo mundo inteiro. O mais importante é estar preparado. Quando um desastre chega, a resposta, que é em dias, a curto prazo, em poucas semanas. Depois você tem uma fase intermediária, que ainda é a parte de respostas, mas ainda estamos pensando na parte de recuperação. E daí nós temos uma recuperação de longo prazo, que pode durar meses ou anos. Ali em Porto Rico, que foi totalmente destruído por 2 furacões que chegaram em um mês só, a operação de recuperação levou 3 anos e meio para a maioria das agências para poder chegar lá e conseguir fazer isso. Então, a recuperação de longo prazo significa isso. É depois que você estabiliza, você começa a reconstruir, reestruturar, trazendo resiliência para tudo isso. E David, é muito legal que você está dizendo isso de novo, porque esse slide mostra que existe uma diferença importante entre resposta e recuperação. E esse slide mostra qual é essa diferença entre a resposta e o recuperação, né? A recuperação, ela leva muito tempo, mas a resposta deve ser imediata, mas ela vai até um prazo determinado, ela vai até um lugar, e depois a gente precisa do plano de recuperação, que continua indo ao longo do tempo. Então é importante a gente olhar para isso como uma dualidade importante. Sim, a gente chama esse gráfico de o camelo de 3 corcovas. Porque o que acontece? Tem uma fase inicial, uma fase intermediária e uma fase de recuperação final. Então, esse slide é muito importante, porque esse slide mostra que nós
estávamos no meio de uma operação de recuperação quando a segunda enchente aconteceu. Isso é totalmente fora de qualquer imaginação. Então, nós estávamos trabalhando na recuperação da enchente de março quando a enchente de agosto aconteceu. Então, o que eles fizeram foi, bom, temos que ter uma declaração separada, porque cada desastre precisa ser numerado nos Estados Unidos. E começa com DR, que é recuperação de desastre, o número, e uma abreviação do estado. Então foi DR 416 LA. Mas o ponto importante aqui é que essas funções de suporte, de recuperação, eles trabalham com um conjunto de princípios. É muito importante. E começa com o suporte de recuperação, a parte da missão, a avaliação da missão. Isso faz uma avaliação dos danos, dos impactos, o que aconteceu de fato, o que foi danificado, quem foi afetado, qual foi o resultado disso tudo. E daí, isso serve de base para uma estratégia de recuperação. Então, os primeiros documentos são esses, de missão e escopo. Depois, suporte, estratégia de recuperação. E depois, a gente vai ver algo que é muito importante, porque a nossa operação, a operação de recuperação nos Estados Unidos, pelo governo federal, tem um princípio que é a importância do aspecto local. Ou seja, quem está envolvido no local, quem foi afetado no local, os representantes deles, os líderes governamentais deles. É dali que nós vamos pegar as direções. Nós não vamos lá para chegar lá e dizer, você faz isso, você faz aquilo, a gente acha que você tem que fazer assim. Não, a gente chega lá e a gente escuta primeiro. A gente descobre onde está a dor. A gente descobre o que precisa ser feito em tantas áreas diferentes, como saúde, habitação, infraestrutura, economia, recursos naturais. Tudo isso é muito importante. Eu sei disso no Brasil também. Hein? O que nós fazemos nos Estados Unidos é nós dizemos, vamos escutar. Nós temos uma sessão de escuta, só para escutar o que está acontecendo. E nós pegamos isso, combinamos com os dados que já conseguimos organizar, trabalhamos nisso, voltamos lá e vamos dizer para eles, olha, você disse isso para nós, o que você acha dessa ideia? A gente nunca diz, você tem que fazer assim. A gente pergunta, o que você acha disso? Isso vai funcionar para você? David, uma coisa que chamou minha atenção, me desculpe tudo bem. pela interrupção, mas uma coisa que chamou minha atenção foi que no slide anterior, você pontuou que o Estado e a estratégia federal juntas, mas como que você faz para os municípios, para as cidades, para os prefeitos? Porque eles estão na estratégia, mas não estão parte como da estrutura. Eles são os líderes, na verdade, dessa estrutura. Ótimo. É isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não estamos ali para impor, ou seja, como o governo federal, impor qualquer coisa a qualquer estado, qualquer cidade, qualquer comunidade, ninguém. Nós estamos lá para ajudar, para apoiar, para oferecer nossa experiência, nosso conhecimento, os recursos necessários do governo federal para fazer com que o aspecto local possa ser feito, a parte de recuperação resiliente. Isso é muito importante, Natasha. David, nós teremos as eleições para municipais aqui, para prefeitos, agora em outubro. Você tem algum tipo de, não sei, na tua experiência, algo que você possa dizer relacionado a eleições durante um período como esse de recuperação ambiental, se isso impacta a escolha, ou enfim, o prefeito que vai ser escolhido? Ou já viu alguma situação das eleições serem até suspensas? Nós tivemos, durante essa recuperação de enchente, tivemos uma eleição federal. Tivemos mudança de presidente.
E aquilo mudou. Olha, foi uma situação bem diferente, tá? Fomos de presidente Obama para presidente Trump, bem diferente. Mas isso não afetou a recuperação. Essa foi nossa experiência. No nível do Estado, tivemos também governadores eleitos durante a recuperação. Isso também não afetou a recuperação de forma alguma. E o motivo disso é que, quando falamos de recuperação, quando uma tragédia acontece, as pessoas normalmente vão colocar suas diferenças de lado, mesmo grandes diferenças. E eles tentam focar nas pessoas que foram afetadas, pessoas que precisam de ajuda. Essa tem sido a experiência, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares que eu vi também. Eu vi isso no México também, quando eu trabalhei numa recuperação de terremoto, e a recuperação foi assim também. Então, podemos ir para o próximo slide, por favor? Então, essas são as funções que você estava dizendo? Sim. Eu acho que eu estava falando de habitação, agora foi infraestrutura, recursos naturais, saúde, serviços sociais. E aqui você vê que cada um desses é trabalhado junto com uma agência parceira, é liderado por uma agência. Quando eu digo que eles estão abaixo de uma agência, não é que eles vão ditar, vocês vão fazer isso, aquilo. Não, eles trabalham juntos. E nas enchentes de Louisiana, a nossa função de suporte, de restauração, de ajuda, todas as funções, todas essas funções de recuperação, de restauração, todas são uma só. E em Porto Rico fizemos a mesma coisa. E isso é o jeito como a gente faz, é o jeito como a gente estrutura esse tipo de trabalho, essa colaboração, essa coordenação. Você vai ter pessoas dizendo a mesma coisa, ao invés de dizer coisas diferentes. Então, David, essas áreas de estudo, a gente está dizendo que cada departamento que foi responsável por cada área, essas são todas instâncias federais, agências federais ou não? São todas agências federais. Ok. Estão todos dentro do governo federal, mas cada uma dessas agências trabalha também junto com agências no nível estadual. Então, ali em Louisiana, a gente trabalhou junto com a agência estadual. Então, isso acontece, eles trabalham junto, mãos unidas. Então, esses representantes, eles trabalham juntos, todos os dias, no nível estadual e no nível federal. E eles queriam trabalhar conosco e nós queríamos trabalhar com eles. É assim, essa é a forma. E o motivo... Natasha, deixa eu te dizer uma coisa. Claro. O motivo pelo qual isso é importante é que na recuperação e na estrutura federal de recuperação, existe todo um processo de investimento financeiro. Então, existe, por exemplo, assistência individual para pessoas específicas. Também existe uma assistência pública às comunidades. Nos Estados Unidos, nós temos algo que é um subestado, por exemplo, um governo subestado. Abaixo do estado, acima da cidade. E as agências, toda a administração, a parte de habitação, que seja a estrutura, eles não conseguem, às vezes, oferecer os fundos necessários para tudo isso. Então, aqui a gente tem o Estado e todos os envolvidos nisso sabem disso. Então, obviamente, eles querem trabalhar com as agências federais. Não é uma situação onde nós chegamos ali e falamos, olha, vocês têm que trabalhar conosco. Não, eles querem trabalhar conosco. Mas a decisão... Mas eles precisam, né? Eles precisam, porque os recursos vieram do país, do Estado federal. Quando falamos de recuperação de desastres, sim, a maioria sim. Mas isso não quer dizer que o Estado não tem um papel, né? Eles têm, claro. Olha, eu vou dizer isso de novo. Eu não vou dizer que eu sei como as coisas funcionam na política brasileira, mas os Estados Unidos depende do Estado.
Vocês já ouviram falar do Texas, né? No Texas é algo muito único nos Estados Unidos. É o único estado que foi um país até, ele era um país independente em algum momento da história. Então eles são muito independentes. Então Texas, normalmente, eles vão receber alguma assistência federal, mas depois eles vão dizer, não, tá tudo bem, até mais tarde, a gente tá bem. Outros estados que não têm esse espírito independente de fazer eu mesmo faço isso, eles aceitam muito mais facilmente a assistência federal. Não é algo uniforme em todos os estados dos Estados Unidos. Olha, é uma república, né? Então, Mas, David, então, a respeito da tomada de decisões, então, claro que os estados devem trabalhar junto com a instância federal, com o governo e com as agências federais, mas então quem tem a palavra final? Ou é meio que coletivo, uma decisão colegiada? Aqueles que estão envolvidos, os stakeholders, ou seja, aquelas pessoas que realmente representam a área, a representação empresarial da área que foi afetada. Os representantes que foram eleitos naquela região, os cidadãos, todos são juntos, eles juntos vão tomar a decisão final. Nós não vamos chegar e dizer, é isso que você precisa fazer. Não, a gente chega e fala, essas são possíveis soluções e eles vão tomar a decisão. Eles vão escolher o que eles vão fazer. Esse é o princípio-chave da nossa estrutura de recuperação nacional. É como um comitê de crise que foi apontada pela cidade para poder lidar com os diferentes papéis. Olha, o que certo? nós fazemos, nós encontramos uma organização, ou as organizações que representam diferentes interesses, certo? E nós trabalhamos dentro dessas organizações e encontramos com, por exemplo, donos de empresa, ou, por exemplo, as empresas que oferecem serviços de saúde, empresas que oferecem habitação. Nós tratamos diretamente com essas pessoas que foram afetadas, e nós descobrimos o que é que eles realmente precisam a partir de ideias que nós desenvolvemos por causa da nossa experiência. Faz sentido? Sim. É assim, não é fácil. Não é fácil, não é simples. Recuperação não é simples. Quando você pensa num estado, o seu estado, que está totalmente assim com essa enchente, né? Como tratar algo tão grande, tão massivo? O que você vai fazer é um passo depois do outro, tendo uma estrutura, tendo um processo. Mas deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Não devemos pensar que eu estou sentado aqui dizendo, o Brasil tem que fazer assim, assim, assim. Não, o Brasil tem que fazer o melhor para o Brasil. Eu estou apenas compartilhando essas informações a partir dessas ideias que surgiram a partir de desastres similares, para ajudar a ter um estado mais resiliente. Eu acho que está muito claro isso. A gente está compartilhando aqui a sua experiência e tentando aprender dela a partir da tua experiência. E nesse próximo slide, a gente tem esses princípios, né, que podem nos guiar. Então, a gente tem 8 princípios de recuperação que devem ser considerados durante aqui a nossa tradução. A primeira principal ali, não está ali, me parece um princípio muito importante, que é o empoderamento individual e das famílias. Claro, isso volta, ou seja, o poder volta para as pessoas. O poder para as pessoas. Esse é um princípio-chave. Ou seja, quando falamos de liderança, em todos os níveis, é isso que eu estou falando nesses últimos 10 minutos, 15 minutos. É muito importante porque é o ponto-chave, é a base, é a fundação de uma recuperação bem-sucedida. Temos um planejamento pré-desastre, que já falamos. Temos também a ideia de parcerias engajadas. E, claro, isso é muito importante. Tudo isso deve ser algo inclusivo. Temos que incluir as pessoas que talvez
muitas vezes não seriam... Ninguém perguntaria para elas. Nós queremos que todos venham para a mesa. Temos que ter esse esforço, essa união de esforço. E por isso que a estrutura... Isso é muito importante que você está falando agora. O que o Rio Grande do Sul está enfrentando agora é um desastre tão grande que eles precisam... A necessidade da população muda todo dia. E faz total sentido quando você diz ter planos de recuperação, você dá o poder ao povo. Você empodera para que as pessoas possam dizer: a gente precisa disso agora, a gente precisa de água, a gente precisa de cobertor, a gente precisa de dinheiro, precisamos de empregos. Eles entendem o que eles precisam, a necessidade das pessoas. É uma palavra muito forte. E esse conselho é muito importante. E Ana Paula, eu também acho que ainda além disso, porque é tomar a decisão, é ser dono da sua decisão. É para eles mesmos, então eles têm que fazer parte dessa escolha, porque e também é para o Estado, e é para o país, é para nós. Então, é para a comunidade, que realmente precisam ser donas daquela decisão, porque é para eles mesmos, então eles têm que ter esse poder. Exatamente. Pois é, vocês estão no ponto certo. Vocês falaram algo muito importante, que é essa ideia de ser dono daquela questão e tomar essa liderança. Ou seja, os líderes, os cidadãos locais, eles devem ter propriedade disso, é deles. Porque, olha só, o que acontece? Imagina, a gente sai. Quando todos nós terminamos os esforços de recuperação e vamos embora. Se eles não são donos desse problema, se eles não são donos disso, as chances de sucesso a longo prazo é perto de zero. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz que vocês chamaram a atenção disso. Esse é um dos princípios mais importantes que as lideranças locais, os cidadãos locais, eles devem ser donos da recuperação. Por isso que nós não vamos ditar nada, porque se a gente ditar, não é deles. Então, quando a gente volta para os nossos princípios orientadores, a gente tem essa ideia de flexibilidade. Tudo isso não é uma linha reta. A recuperação não é uma linha reta. Não é. Tem altos e baixos. Temos que fazer ajustes. As coisas mudam durante um processo de recuperação e temos que nos ajustar. Temos que usar resiliência, construir resiliência, construir sustentabilidade em uma recuperação. Todos esses são princípios-chave, são muito importantes, especialmente agora considerando nossa posição atual com relação ao clima. O motivo pelo qual a minha ONG é chamada realmente de ISRC, a gente pensou, vamos pensar em resiliência no nome? Não, mas a gente pensou, não, temos que trazer resiliência de uma forma sustentável. Então, é algo interconectado. Você não vai ter sustentabilidade sem resiliência, e você não vai ter resiliência sem sustentabilidade. Então, você precisa continuar construindo infraestrutura, continuar construindo casas. Tudo isso, se você não tiver resiliência, não vai ser sustentável. Então, é sobre custo, é sobre tempo, é sobre tantas coisas. Quando você fala sobre resiliência, é claro que você está falando de sustentabilidade. Exato. Elas têm que andar juntas. E a última coisa é aquele que talvez, infelizmente, as pessoas não olham tanto. O peso psicológico depois de um desastre, isso é algo imenso. E é um custo altíssimo para a sociedade. Depois do Katrina, 2/3, 5 anos depois, 2/3 dos pais das crianças que foram envolvidos ali diretamente no Katrina, eles buscaram algum tipo de assistência psicológica para seus filhos. Que tipo de dano psicológico? Porque
levar gerações para poder superar isso. Olha, todos os tipos de traumas e sintomas de trauma, ou seja, ter medo, ter pesadelos. São sensibilidade ao som. Sim, exatamente. Dá esse gatilho de pânico nas pessoas, né? Tudo isso é trauma. Tudo isso é trauma. Quando você passa por um desastre como esse do Rio Grande do Sul, isso é traumático. Isso é um trauma. Isso é similar a você passar por um grande acidente, algo parecido assim. Então, isso tem que ser analisado e tem que ser tratado. Essas questões têm que ser tratadas. Então, quando a gente fala de serviços sociais, essa é a agência, saúde no caso, né? Essa é uma agência federal. Essa função de apoio e de recuperação fala de bem-estar físico, mas também mental, muito importante. Próximo slide, por favor. Isso aqui mostra a quantidade de danos que tivemos no estado. A parte em verde não foi declarado como área de desastre. David. Todo o estado teve chuva, mas a declaração foi baseada no número de pessoas afetadas, a quantidade de danos que ocorreram, e uma combinação dessas duas coisas, considerando, claro, os limites estabelecidos ao nível federal na declaração dos estatutos. Ok, então a gente talvez não tenha aqui uma tradução bem específica, então é importante que você nos diga exatamente o que a parish significa aqui. Sim, Natasha. Eu estou olhando aqui para a tela, olha só, deixa eu explicar. Todas essas áreas que estão aí sublinhadas são áreas subestado. São entidades públicas. Então, quando a gente chama, nos Estados Unidos, essa palavra parish tem a ver com uma região do estado. Então, nos Estados Unidos, a gente usa a palavra county em inglês, mas no estado de Louisiana a gente usa a palavra parish, que é uma palavra católica. Então, tem a ver com a influência francesa católica. Então, a gente chama de parish, mas são entidades, subentidades que são maiores do que uma cidade e menores do que um estado. Esses lugares, os amarelos, os verdes, os azuis e os cinzas, eles todos... A parte cinza, não. Não, cinzas não, entendi. Então, os que têm cores ali, o amarelo, o verde e o azul, todos esses espaços, né, esses parishes que vocês chamam, eles receberam algum tipo de ajuda financeira ou algum tipo de suporte. Exatamente. Os que estão em verde foram os piores, sofreram mais, porque eles foram declarados para ambos os desastres. Entendi. No Katrina... Não, foram duas enchentes. Katrina foi... Só as enchentes. Sim, aqui é só as enchentes. Katrina foi 11 anos antes. Aqui é só as enchentes. Mas o que é interessante para as pessoas aqui da Louisiana é que essas entidades, essas sub-regiões, perto da costa, que normalmente são afetadas por furacões, não foram afetadas. Isso foi muito estranho. Mas mostra para vocês o nível de impacto no estado. Próximo slide. Bom, esse foi um passo que nós sempre tomamos. O que nós sempre fazemos é, nós identificamos as organizações mais importantes que nós precisamos criar parcerias para a recuperação. Nós identificamos essas possíveis parcerias. Isso é baseado na relação com as nossas funções particulares. Por exemplo, nós somos econômicos, então a gente buscou desenvolvimentos econômicos, ou seja, indústrias, negócios.
isso é um processo bem universal. Nós fizemos o mesmo no Japão depois do tsunami. David, então, sobre o que a gente está falando nesse momento, não é apenas sobre as políticas públicas, o setor público, as ações que eles devem fazer, mas como eles gerenciaram para trazer a iniciativa privada para a estratégia de recuperação. É isso? É a parceria público-privada. Então, não é para construir estrada. Estamos falando de uma parceria público-privada para construir habilidade e condições necessárias para mover mais rapidamente na recuperação para alcançar o que precisa ser alcançado. Isso é base para uma recuperação bem-sucedida, sim. Então, a forma como o Estado de Louisiana tratou desse assunto, eles disseram, ok, vamos trazer todo mundo aqui para a mesa, vamos ver o que podemos fazer na perspectiva do Estado. Então, trouxemos aí organizações regionais, ONGs, parceiros locais, fizeram uma reunião e decidiram escrever um rascunho ali de como seria essa relação entre essas agências. Né? E aí eles estruturaram esses acordos para tratar essas prioridades, para mostrar isso para o governador, para que ele pudesse pedir uma ordem executiva e para fazer parcerias que nunca teriam sido possíveis antes, público ou privado. Então, o que foi dito ali é que estamos modelando aqui a partir da estrutura nacional, federal. Então, eles foram os primeiros a adaptar a mesma estrutura ao nível federal no nível estadual. E nós acreditamos que esse foi um passo muito importante para a efetividade da recuperação. Próximo slide. Aqui é um pouco de informação sobre as funções de recuperação. Cada uma delas tem uma missão própria, tem uma coordenação, um esforço de coordenação. E a função de recuperação econômica também trata 10 agências estaduais a partir do Departamento de Desenvolvimento Econômico, mas outras agências dentro do Estado também se envolveram nessa recuperação econômica. Então, vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto. Então, David, o que você está dizendo é que nós tivemos as 6 áreas que a gente mostrou no começo, e uma dessas áreas era essa parte da perspectiva econômica da recuperação. Sim, sim. E agora a gente está falando sobre esse plano de recuperação, o suporte que é necessário e como que você fez para alcançar isso, Sim, exatamente. certo? E o ponto aqui é que é uma função de apoio à recuperação que eu trabalho. Eu trabalho nesse ponto, eu trabalhei nesse ponto, nesse desastre. Mas os outras cinco funções, eles fazem a mesma coisa, só que na área específica deles. Por exemplo, transporte, ou saúde, ou recursos culturais e naturais. Eles passam pelo mesmo processo, eles têm uma missão, eles têm os seus próprios esforços, mas eles estão todos coordenados entre eles. Isso é muito importante. E quais foram as questões que foram levantadas a partir da nossa função, nossa agência? Só foram 8 pontos. Perda significativa para a indústria, para a agricultura. Louisiana é um estado muito baseado na agricultura. A agricultura também é muito importante. Nós temos produção de crustáceos pequenos
Os nossos são crustáceos bem pequenos, eles são bem únicos, bem valiosos até. Isso não é algo que você vai conseguir, não é um frutos do mar que você vai pegar no Golfo do México, não, é algo específico ali. E também nós temos peixes específicos que só existem no estado de Louisiana. Então isso foi muito importante. Como o Rio Grande do Sul significativamente perdeu coisas que... Exatamente. Enfim. Você falou para mim isso. É isso mesmo. Então, o impacto, por exemplo, perdas que aconteceram na área de negócios, tudo isso. Ana Paula, você sabe disso, né? Quando falamos de perdas, não todas as perdas vão ser cobertas pelo seguro. Há perdas, há danos que estão além da possibilidade de pagamento do seguro. Então, isso é uma questão bem impactante. Ou seja, você tem tudo isso baseado em questões de levantamento de impostos, nessas sub-regiões e em cidades também, por causa disso. Onde você não tinha atividade econômica, qual vai ser a receita de impostos dessa cidade? Nada. Uma porcentagem pequena, se houver alguma coisa. Outra coisa foi destruição em transporte comercial. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, vai ter um slide sobre isso. Ou seja, destruição da parte habitacional. Imagina, eu sou a parte econômica, por que eu vou falar sobre a questão habitacional? Porque a questão habitacional é uma questão econômica. Se as pessoas não podem ter suas casas, como é que eles vão trabalhar? Exatamente. Como eles vão produzir, como eles vão descansar, é essencial. Exatamente. Exatamente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós fomos falar com a função de apoio habitacional e nós falamos, nós vamos apoiar vocês. Eles disseram, vamos, aleluia, vamos trabalhar juntos. A outra questão foi o risco realmente de que as pessoas fossem desalojadas. Olha só, o furacão Katrina, a gente perdeu muita população. A gente foi de 500 mil pessoas para 50 mil pessoas. 90% da população da cidade teve que sair, muitos nunca voltaram. E é algo que você tem que considerar e lidar. Eles tiveram que sair da cidade porque as casas foram destruídas, não tinha como recuperar. A questão que fica é como trazê-los de volta, como criar a estrutura para que eles possam voltar. E eu vou dizer para vocês com muito orgulho que nós ali criamos muitas oportunidades para que as pessoas pudessem voltar. Então muita gente voltou e trouxe até pessoas novas. A gente teve o fechamento de escolas e creches. Mas você pode pensar, opa, isso é educação, isso não é a parte econômica. Mas é isso mesmo? É educação, mas afeta o quê? Afeta a economia. Porque se as crianças não estão na escola, como eles vão trabalhar? Se as crianças não vão para uma creche, por exemplo, ou qualquer local onde as crianças passam o dia, como é que eles vão trabalhar? Próximo slide. David, e antes de você ir para o próximo slide, eu acredito que, já que a gente está falando sobre seguros e perdas, né, enfim, seria muito interessante a gente ouvir a Ana Paula. Qual é o sentimento dela a respeito disso? Ela é desse mercado, né, de seguros, seguradoras. Então, o que a gente tem visto nas notícias é que esse foi um evento muito grande para esse mercado de seguros no Brasil. Então, como que a gente está lidando com isso, Ana Paula? Bom, é muito real. Foi a nossa maior perda no mercado de seguros no Brasil. E o problema que nós temos é que o episódio ainda está acontecendo, ainda não terminou. A gente ainda não sabe. Nós não sabemos até agora o tamanho das perdas, o tamanho do dano. E, claro, ainda a tragédia, o episódio ainda está aqui, está acontecendo. Então, isso é o maior problema. Por outro lado, do nosso setor
nós temos nós temos reserva, não temos problemas econômicos. Nós temos a habilidade de pagar todos os chamados que vão acontecer durante essa crise, durante essa tragédia. Mas a pergunta é, e depois? Como nós podemos preparar o mercado, o setor, como nós podemos preparar a sociedade para o depois? Porque, com certeza, não é sobre se, é sobre quando vai acontecer e como vai acontecer. Então, nós estamos enfrentando vários casos nos últimos 10 anos, estamos falando como isso vai acontecer, e eles estão acontecendo muito perto um do outro, esses desastres. E aqui no Rio Grande do Sul, é um lugar perfeito, um exemplo perfeito do que uma comunidade pode enfrentar. Em setembro do ano passado, parte do Rio Grande do Sul foi afetado por uma grande enchente, e agora foi o estado inteiro. Esse foi o maior episódio, talvez um dos maiores do mundo. É por isso, tudo essas políticas climáticas, tudo está olhando muito atentamente o que está acontecendo agora. Então, eu acho que o setor de seguros no Brasil é muito reconhecido sobre lidar com essa gestão de risco. Eu acho que isso agora é o momento. Agora é o momento. Nós temos pessoas e mentes muito boas pensando juntas, pensando no nosso papel na sociedade, nas cidades, pensando no nível federal, nos estados, com os acadêmicos também, com os economistas, para conseguir ter um plano bom, para construir um produto certo, para conseguir tratar as situações assim. E Ana Paula, mesmo que você diga que a gente tem uma boa capacidade dentro do setor seguro no Brasil, como que você sente que esse tipo de evento possa alterar a cultura das seguradoras ou até mesmo o acesso ali, o entendimento sobre o que é uma catástrofe? Como que a gente pode estar melhor estruturado no mercado de seguros para isso? O que são as coisas quais são as lições que o setor de seguros precisa aprender a partir desse evento? Nós começamos a pensar como construir os nossos produtos, é um ponto-chave. Como ter um produto certo para a população. Isso é algo, sustentabilidade é a chave. É a palavra-chave para isso. Eu acho que, mais do que nunca, a população entende a necessidade de ter proteção para os seus bens, para a sua residência, dependendo da capacidade econômica. E conseguir ter acesso ao produto certo. Essa é a pergunta. Falando de seguro de habitação, de residência que foi vendido, não tem cobertura para enchente, por muitas razões. Muitos, eles não estavam esperando. Eu não tenho, por exemplo, na minha casa, o seguro para caso de enchente. Eu moro num prédio, mas as pessoas das casas pessoas que moram em casas que nunca aconteceu isso antes, nunca teve enchente. Então, entender exatamente a necessidade da população é muito importante. E, claro, as pessoas, nós nunca pensamos que precisaríamos falar tanto sobre seguro no nosso país.
Nós estamos preocupados. E se a gente for pensar, David, nós temos essa palavra sinistro, que é uma palavra estranha, significa uma coisa ruim. E normalmente as pessoas não ligam isso ao seguro. Só as pessoas que compram, têm acesso ao seguro entendem. Então agora as pessoas estão tendo acesso a entender essas palavras. Então agora eu acho que o que a gente está passando no Rio Grande do Sul, nós estamos vendo as mudanças climáticas e nós precisamos fazer algo para proteger a nós mesmos, nossas cidades, as nossas pessoas, a nossa infraestrutura. Nós precisamos ter algo para proteger a sociedade. Então eu penso agora, a população de lá está pensando sobre isso. David, você tem algo a dizer a respeito desse mundo de seguradoras? É uma crise no mundo inteiro. E antes disso, de começar aqui hoje, eu conversei com a Ana Paula, né? As questões que estão acontecendo na indústria do seguro nos Estados Unidos está causando muita consternação, realmente, muita dor de cabeça. Muitos problemas, porque, olha, aqui onde eu moro, os valores do seguro estão subindo tanto que o Estado mesmo teve que estabelecer, por exemplo, um seguro com fundos do Estado que já está em valores, né, de bilhões para um Estado de 4 milhões de pessoas. Tudo isso, olha, eu vejo que isso vai seguir acontecendo. E a Ana Paula falou muito bem, a visão dela está muito correta. Eu falei com um amigo meu que é um executivo de seguros. Ele agora está com uma boutique de seguros, antes estava numa empresa maior. E aqui a ideia de resiliência, olha, é o melhor seguro que uma empresa de seguro pode ter, é realmente essa. Então, a indústria de seguros está muito ativa em aspectos de adaptação climática e resiliência. Quando a gente fala de adaptação climática, é resiliência com relação ao clima. E há ações que não estão tão conectadas com a mudança climática. Claro, há muita teoria que diz que vulcões e terremotos estão conectados à mudança climática, mas não há evidência empírica para isso. Mas é realmente essa resiliência com relação ao clima. A gente tem isso no Brasil, temos isso na Louisiana. Eu acho que a indústria de seguros está se tornando mais engajada nesse esforço de prevenir que esses danos aconteçam para começo de conversa. É o interesse da empresa de seguro, hein? Ou seja, é o interesse, né, das empresas de seguro, é prevenir danos, principalmente nessa escala que nós vimos. Então, David e Ana Paula, a gente está indo agora para o último slide, mesmo que a gente tenha alguns outros, e a gente vai voltar para os outros slides na nossa próxima live, na próxima terça-feira. E eu quero aproveitar para convidar todo mundo para a próxima live, porque a gente já tem 1h15 de conversa aqui. Então, só para garantir que a gente consegue fazer isso dentro do tempo que a gente planejou. Então, vamos para o próximo slide e, então, as considerações finais e palavras de vocês. Bom, então, é um ótimo slide para terminar hoje, porque os slides que vão seguir depois vai falar dessas prioridades. Então é um ótimo momento para a gente parar hoje, baseado nessas questões. E de novo, consultando os envolvidos, a gente identificou as questões, falamos com as pessoas que foram afetadas pelo desastre, associações de empresários, líderes, grupos de empregados. A gente tem sindicatos nos Estados Unidos. Nós fomos falar com todos eles, os envolvidos, e perguntamos para eles, é isso que vocês consideram importante? E pedimos o feedback. Eles disseram sim. Então, aqui a gente falou ajudar empresas
a recuperar, identificar perdas, identificar parcerias financeiras, ou seja, a ideia de resiliência, identificar parceiros financeiros para ajudar em fazer novos projetos. Eu vou explicar melhor como isso funciona na próxima semana, mas é identificar as empresas que precisam de ajuda, que não foram derrotadas totalmente, porque algumas empresas, infelizmente, foram totalmente derrotadas, mas há empresas que podem ser recuperadas. Então, também podemos identificar oportunidades para realmente trabalhar a habitação dos empregados e também a questão de cadeia de suprimentos e também a parte de transporte. Ou seja, temos que considerar que em algum momento durante a inundação, alguma estrutura de rodovia para o transporte, que seja transporte rodoviário, aquático, tudo foi parado em algum momento por causa das enchentes. Os aeroportos foram Por quanto inundados. tempo, David? O aeroporto não muito tempo. Eu não lembro quanto tempo. Agora esse nível de detalhe. Não, desculpa, não o aeroporto, mas as Olha, estradas, etc. Meses? Olha, um dos portos terrestres, né, ficou sem funcionar mais de 2 meses. Porque o que aconteceu? A parte do rio que iria alimentar aquele porto foi danificada. Então, isso é um ponto muito importante, é um ponto crítico quando temos desastres, porque realmente multiplica os danos. Se realmente você não tem um sistema de transporte, não é só para o negócio, tá? É questão de você receber comida em casa. Como as pessoas vão receber comida? Quando o mercadinho do bairro não está recebendo comida, essas são questões críticas. E nós vamos falar sobre como nós tratamos esses assuntos na próxima semana. David, minha última pergunta para você é: então você sempre fala sobre uma consultoria num nível local, no nível comunitário. Então, talvez a gente vai cobrir isso melhor na próxima live, mas é muito importante entender a metodologia de como vocês mantiveram uma alta qualidade de uma escutativa para essa comunidade, porque não é apenas uma questão de ir lá, escutar as coisas, pedir as coisas para as pessoas, perguntar o que a gente deve fazer. Não. Como vocês fazem isso num nível elevado, num alto nível, com muita qualidade? Olha, essa foi uma bola bem curvada, né? Esses elementos que eu já mencionei para você, se você colocar tudo isso junto, o que nós fazíamos ali, a gente ia lá falar com as empresas, por exemplo, que foram afetadas, nossa parte da função econômica. A gente colocava eles juntos, falávamos para eles, olha, a gente encontrou esses dados, os impactos que nós conseguimos medir. E perguntávamos para eles, isso corresponde ao que vocês estão vendo? Isso valida o que vocês estão vendo? E daí nós falamos para eles, olha, aqui são algumas prioridades de recuperação que nós consideramos. Olha, veja aqui, a gente já testou essas questões com outros líderes no estado. Nós fizemos reuniões com eles em regiões do estado, porque cada região é diferente. Olha, eu não sei tanto do Brasil, sabe? Mas eu sei que no Brasil e no mundo é assim, né? Regiões são diferentes, né? Pequenas regiões têm diferenças. Então nós fomos a diferentes regiões e perguntamos: isso se aplica para você? Isso é prioridade para você? É assim que você constrói esse senso de dono. Então você não vai perguntar apenas para o prefeito, não. No setor público, você realmente vai para as pessoas. Sim, vamos falar com as empresas, por exemplo. Por exemplo, se a gente fosse da parte de habitação, a gente iria conversar com as pessoas que perderam suas casas. Empresas de casas mais baratas. Então a gente iria conversar com negócios. A gente traria pessoas para fazer reuniões, por exemplo, associações ou donos de empresa. A gente quer escutar, a gente quer ouvir as pessoas que foram afetadas
Porque quando nós escutamos essas pessoas e quando nós perguntamos, é isso que vocês acham que vai funcionar? Quando eles dizem sim, eles tomam controle daquilo e são donos do problema para resolver. É sobre isso. Bom, então, para as palavras finais, Ana Paula, por favor, fique à vontade. Obrigado por esse convite. Foi incrível ouvir a experiência do David. E eu acredito que você trouxe uma palavra que é o que nós estamos sentindo no setor de seguros. A nossa visão é um pouco diferente agora. Antes, nós estamos vendo os investidores para algumas iniciativas, algumas coisas assim. Agora, nós entendemos que nós podemos fazer mais. Nós podemos criar produtos para conseguir produzir e ajudar nessa adaptação, além da mitigação, porque isso é o nosso trabalho, mas nós devemos ajudar a nossa cidade, sociedades a se adaptar a esse novo momento que a gente está enfrentando. E eu sempre vejo, Natasha sabe disso, seguros que são um dos pilares muito importante para uma sociedade sustentável. E eu acho que agora é o momento que a gente deve enfrentar e oferecer a nossa ajuda para a nossa população, para os nossos clientes e as seguradoras. Obrigada. Eu aprendi lições muito importantes hoje à noite. Muito obrigado, Ana Paula. Isso foi muito bom ouvir você falar isso. Olha, uma coisa que eu falei na semana passada e eu vou falar mais uma vez. Quando falamos sobre investimentos climáticos, 4% só vai para adaptação. Exatamente. Isso é... Então, é importante e chocante essa informação, David. E eu não acho que você falou sobre isso na nossa live passada, na nossa última conversa. Mas isso é 4%. Então, olha, desculpa interromper você, mas olha, é muito importante reduzir emissão de carbono. Porém, se nós não nos adaptarmos ao que já está acontecendo e o que vai acontecer logo e também nas próximas décadas, mesmo que a gente fosse zero carbono hoje, a gente teria ainda efeitos décadas e centenas de anos. Se a gente não adaptar, estaremos com muitos problemas. E esses números, eles são chocantes, porque você está dizendo 4% voltado para adaptação e resiliência e 96% para mitigação. Poxa, é bem importante que a gente precise olhar para isso, porque durante a crise e o momento de recuperação, isso vai fazer muita diferença. Sim, não podemos reduzir o que está indo para a redução de emissões de carbono. Tem que aumentar os recursos para adaptação. Ok, então, muito obrigada, David, Ana Paula. Switching again into Portuguese. Obrigada a todos vocês que estiveram na nossa live até agora. Eu espero que essa live tenha sido muito instrutiva, esse exemplo de Luciana e como David esteve nesse front, que ele nos sirva de lição, de inspiração para aquilo que a gente pode trazer para o Brasil e implementar aqui. E na próxima terça-feira, já deixo o convite aqui para a nossa próxima live. Nós vamos continuar nesse assunto de Luciana e também trazer outros assuntos do interesse de recuperação do Rio Grande do Sul e de outras regiões que venham a passar por esse tipo de catástrofe. Obrigada pela presença de todos.